A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Mais uma lição um pouquinho em cima da hora, claro, concordo com vocês, mas nós estamos aqui. Tive uma dificuldade para montar essa lição, para chegar até aqui, mas Deus nos deu graça e por isso estamos aqui para comentarmos junto com vocês a lição bíblica da Escola Dominical número 2. Dia 14 de janeiro, às 9 horas, próximo domingo, os professores e professoras estarão falando sobre imagens bíblicas da igreja. Vai ser maravilhoso, eu creio nisso, que vai ser maravilhoso em cada sala de aula. Uma aula um pouquinho extensa hoje, tá? Um pouquinho extensa mesmo. Eu preciso falar de algumas imagens bíblicas da igreja para você detalhadamente. Feche seus olhos, vamos orar, ore junto comigo. Senhor Jesus, Pai eterno, mais uma vez na tua presença, Senhor, estamos aqui para transmitir, Senhor, algo que ajude o professor, a professora da IBD no próximo domingo. Senhor, nós somos gratos pela vida de cada um deles, Senhor, que tem, Senhor, tem disposto, ou Senhor, tem colocado na sua presença para trazer o ensino da palavra de Deus. Usa o Senhor na tua presença, usa, Senhor, diante da classe, para que possam transmitir a verdade. Assim nós oramos, abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu peço, comente, compartilhe e nós estaremos ficando muito felizes com seu comentário, com seu compartilhamento. Ajude-nos a divulgar esse canal da EBD. Nosso texto áureo diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Um minutinho só, tá, meus irmãos? Minha garganta ainda não está das melhores. Verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Vamos em frente. Nossa lição da semana, de modo geral, a simbologia está presente em várias ocasiões da história da Bíblia. Esse símbolo, esse peixinho aí que nós colocamos no slide, é o símbolo do cristianismo. Usam sempre esse símbolo em relação ao cristianismo. Querido professor e querida professora, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor inspirou diversos autores bíblicos a utilizar o quê? Figuras de linguagem. Nós temos figuras de linguagem na Bíblia, sim. Nós temos metáfora, nós temos hipérbole, nós temos todo tipo de figura de linguagem. Então, nesse contexto representativo da igreja, não é diferente. Nós vimos o nome, né, Carral e Eclésias, na lição passada. Nós vimos que desde o Primeiro Testamento é assim que está. E agora nós vamos ver a igreja primeiro, né? Ela tem várias, como se diz, imagens referindo, mostrando-se como a igreja é. Virgem pura, noiva, esposa, nação santa, geração eleita, corpo de Cristo, casa de Deus. Inclusive, Paulo usa muita figura de linguagem do soldado, usa do agricultor, usa soldado, agricultor e do atleta. Então ele usa essas figuras de linguagem para representação da igreja e o papel que devemos desenvolver na sociedade conforme a figura de linguagem.
Claro que não devemos destacar a igreja no sentido, já falei para vocês, estrutural, predial, não, como por exemplo Casa de Deus e Família de Deus. É onde o ambiente se manifesta o Espírito Santo. Saber, amor, comunhão, cordialidade, alegria e paz. Então, por isso que igreja não é no seu sentido prédio, construção feita por mãos de homem. Até porque Deus diz que não habita em templo feita por mão humana. Vamos em frente? Então, querido professor, preste atenção nessas virtudes, somadas às outras, derivam do fruto do Espírito e serve de espelho para a sociedade. A sociedade deveria prestar atenção em nós e querer viver como nós vivemos. Será que nós estamos sendo uma família em que a sociedade queira nos copiar? Claro que hoje em dia estão distorcendo esse conceito de família, mas nós precisamos ser espelho para a sociedade. Palavra-chave não poderia ser outra, né? Palavra-chave é imagem. Então nós temos que falar sobre essa imagem. A nossa palavra. Já falei, me enrolei um pouquinho aqui que estava ajeitando a imagem. Já falei em outra ocasião, mas vou falar de novo, tá? Imagem em grego é eikon, quer dizer representação semelhante a um espelho. É como se eu estivesse olhando agora, eu olho para a câmera, aqui eu tenho a imagem aqui embaixo e me vejo, seria isso. Uma projeção de alta definição, de high definition. Eita, que meu inglês saiu bonito dessa vez. Então, conforme definido pelo contexto. Então, nós temos que ter, digamos assim, um high definition na imagem da igreja, naquilo que a Bíblia pede para que nós sejamos. Tá? Totalmente nítida, vamos dizer assim. Então, reflete exatamente sua fonte. Você que tem um pouquinho menos de idade, você não sabe o que é uma televisão de tubo, né? As crianças, os adolescentes de hoje não conhecem. Pode ser que conheça em algum lugar, mas não traz esse high definition que nós temos hoje, 4K. Eu gravo mesmo em Full HD. Poderia gravar em 4K, sim, mas eu prefiro em Full HD. Tá? Então, Cristo é a própria imagem, quer dizer, expressão suprema da divindade. E nós temos que ser a imagem de Cristo. E ele traz, a Bíblia traz em si muitas imagens que nós devemos seguir. Em grego, eikon, em hebraico, tselem, que é figura, que é imagem, que é forma, semblante, até ídolo é usado como tselem, tá? Mas o que nós vamos trazer aqui é só para você entender essa palavra imagem. Lá em Gênesis 1:26 ele fez a imagem, tselem, né? Ser fotografado, como se você olhasse uma fotografia e você copiasse daquela fotografia. Isso é imagem em hebraico. Tselem é derivado da palavra curta tsel, que significa sombra. Então, o que é igreja? A igreja, por enquanto, é sombra, em busca de uma perfeição, em busca de aperfeiçoamento, mas por enquanto a imagem é como se fosse sombra daquilo que nós seremos um dia. Objetivo da nossa lição, 3 objetivos. Mais uma vez, quero ressaltar, eu estou trazendo um subsídio para ajudar o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical. Primeiro objetivo do professor, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Segundo objetivo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E terceiro, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Essa é a função do professor. Nosso primeiro objetivo da lição. Elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Então, vamos ver. O primeiro que vai descrever é corpo. 1 Coríntios
12, 27. A igreja é comparada ao corpo de Cristo. Olhe bem, olhe bem. A igreja, eu vou ler aqui do lado, é comparada ao corpo de Cristo, onde cada membro desempenha um papel único e importante, e todos estão interconectados. Por isso, por isso você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, somos todos nós. Então, na sua individualidade, é claro, você não é igreja. Na coletividade, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Tá? Então, lembre bem disso. Tá? Sozinho, você não é igreja. Habitação, nós vamos ver depois. Noiva, segundo, noiva. A referência está aí, Apocalipse 19, 7 a 9. A igreja é retratada como a noiva, enfatizando o quê? Uma relação íntima e amorosa de Cristo e o seu povo. Então, esse é o relacionamento. Primeiro, como noiva, nós estamos falando de relacionar-se com Cristo. Noiva é intimidade e união. Por quê? Você começa no namoro, depois você faz um noivado, que dentro da cultura judaica já é um compromisso de casamento. Então a imagem da noiva destaca a profunda intimidade e união entre Cristo e a igreja. Assim como numa união matrimonial, essa relação é caracterizada por quê? Amor, compromisso, proximidade, conhecimento, meio superficial, sim, mas é um relacionamento entre Cristo e a sua noiva. Preparação e santificação. Você lembra bem da figura de Esther, ela se prepara um ano inteiro para se encontrar com o rei. Antes do casamento, a noiva se prepara. Então, aqui nós precisamos destacar a importância da santificação e purificação da igreja. Ela vai se preparar para encontrar com Cristo, porque o casamento judaico, como que acontecia? Ele casava-se já, a noiva era com casamento, e ele ia preparar um lugar onde eles iriam morar. Depois ele voltava a buscar a noiva, onde acontecia os 7 dias de bodas do casamento. Da mesma forma, Cristo fez conosco. O que ele fez? Casou com a igreja na cruz do Calvário, e antes ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. João capítulo 14. Então ele já casou com a igreja, já não é mais noiva. Nós vamos mostrar os 3 estágios da igreja como noiva e casada, tá? Então a igreja agora ela tem que se preparar, estar pronta, porque ele não avisa, o noivo não avisava o dia que ia chegar. E a mesma forma, Jesus Cristo não vai avisar quando vai chegar. Cuidado e provisão. Da mesma forma, o noivo Cristo cuida, provê para sua noiva. Reflete um amor incondicional e a preparação de Cristo, e a preocupação, não preparação, a preocupação de Cristo pela igreja. Noiva de Cristo ainda, antecipação da volta de Cristo. A noiva espera ansiosamente. Você está esperando? Como noiva, você está esperando a volta de Cristo? Eu vou mudar. Esperar até o mundo espera, né, isso acontecer, mesmo os que não acreditam. Você deseja a volta de Cristo? Você, como noiva do Cordeiro, você anseia em ver o noivo? Ou você só espera? Acha que vai acontecer? Pense bem nisso. Imagine. Deseja ou espera? Agora nós temos a esposa de Cristo, que é a consumação na cruz. É o casamento representando a união entre Cristo e a igreja. Então destaca a promessa de comunhão eterna, plenitude do relacionamento espiritual, quando ele vier buscar a sua noiva. Mas já está casado. Já está casada com Cristo. Revelação do amor de Cristo. Como esposa, né? Cristo revela um amor o quê? Sacrificial pela sua noiva.
A igreja como esposa, ela tem o benefício da redenção. Ela recebe é resgatada, como Esther foi, como Ruth foi resgatada. Tem Esther como noiva preparando-se para casar com o rei. E agora nós temos Ruth, aquela que é resgatada pelo parente remidor. Vamos ver como funciona? Então, primeira fase da igreja é rebuscar, quando a igreja do Novo Testamento. Boaz, ele diz assim para Ruth, não vai longe, fica aqui, ó, pega, né? Não sai daqui de perto. Essa é a preocupação do noivo, não casou ainda, é noivo, é a primeira fase do Novo Testamento, onde os crentes ali recebem o Espírito Santo, estão todos em Atos capítulo 2, de 2 a 47, é a primeira igreja no seu começo. Segundo, das espigas, essa igreja é a primeira comissão, onde seria a pregação só para os judeus, né? Não vão para outro lugar, para nenhuma gente, Jesus fala na primeira comissão. E a segunda é quando eles jogam as espigas, e a segunda comissão, Boaz fala, olha, joguem, não deixa ela pegar, mas joguem já para que ela tenha provisão, deixa ficar no caminho, cuida da esposa, ele está de olho na esposa dele. E a terceira fase é a de proprietária, quando ela casa com o dono da vinha. Noemi é mentora, já falei, não lembro se eu falei em alguma aula, mas enfim. Noemi é sua mentora, simboliza a lei, a escritura. Sem escritura, esse casamento não tem legitimidade, ele não é legível, por isso nós precisamos da escritura. Essas são as 3 fases da igreja. Ruth como figura representando a igreja. Então esse é o relacionamento de esposa. O marido é o salvador do corpo. O marido é o tipo de Cristo, né, no relacionamento conjugal. E aqui Cristo se coloca como marido. A esposa é o tipo de igreja. Então nós temos aí o casamento. E o esposo, ele é o salvador do corpo, é como Boaz. Ele cuida, ele nutre o corpo da sua esposa. Pois esse é o próprio corpo. Por isso, quando Jesus diz, deixará seu pai e sua mãe, os dois se unirão, e o homem se unirá à sua esposa, a varoa, e os dois ambos serão uma só carne. Por isso que ele fala, olha, não sai daqui, aqui tem alimento, aqui tem proteção, aqui tem cuidado. E depois ele provê mais alimento, ele deixa cair as espigas e é para minha noiva. Por quê? Porque ele está cuidando, porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. A submissão incondicional da igreja diante de Cristo mantém a sua saúde. Porque o seu marido sabe nutrir como? Através da sua palavra. A sua palavra, Mateus 4,4 diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é onde a igreja vai sobreviver, onde a igreja vai ser nutrida. Por isso, se santificou em lugar dela, ao entregar-se em vida e um corpo por ela, pagando um preço incomparável. Foi incomparável isso que Jesus fez por nós. Cristo, como Cristo amou sua igreja? Ele amou a igreja com amor incondicional. Se nós fôssemos falar de um relacionamento, né? O marido tem que amar a esposa. Foi o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, versículo 25, se não me falha a memória. Mas como que é esse amor incondicional? Eu amo a minha esposa, mas ela tem isso defeito, ela é isso, é aquilo. Pois é, Jesus te amou dessa forma, com todos os seus defeitos. Porque ele não esperou você aceitar ele como Salvador. Ele morreu mesmo antes de você aceitar ele. Porque ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então, ele, para santificá-la, ele não cobrou da igreja submissão incondicional. Não, ele simplesmente amou. Ele simplesmente se entregou pela igreja. Ele não diz, eu vou me entregar, mas só se você for submissa. Não, ele se entrega incondicionalmente para a igreja. Então, essa santificação é uma garantia que a mulher tem do seu marido, que a verdadeiramente ama. É um cuidado incondicional, quer dizer, é o amor na prática, ou a prática do amor. Não é somente de palavras.
1 João 3,18, acho que é isso, né? Se não for, você me corrija ou procure lá. Amados, não amemos só de palavras, mas de atitude em verdade. É o que Cristo faz com a igreja. Ele se santifica, ele se separa, ele se oferece incondicionalmente, sem cobrar nada. Sem cobrar nada, ele se entrega para a salvação da igreja. Purificá-la pela lavagem da água, que é a palavra. Deve ser um ato sacerdotal. Isso diz em relação à igreja como esposa, ao cuidado principalmente do pastor, não que exclua os obreiros de também purificar a igreja com a lavagem da palavra. Mas a igreja noiva de Cristo, ela só vai ser limpa se for pela palavra, que é o seu marido, Jesus Cristo. Por isso que nós homens somos os sacerdotes do nosso lar. Porque Jesus é o sumo sacerdote da igreja. É o ato de lavagem com água, não com detergente, nem com ácidos mortais. Não é com gritaria. É claro que às vezes a gente fala um pouco mais forte na pregação. Mas não é com a intenção de gritar, com repreensões antiéticas, dizendo, não, a palavra ela tem que ser em amor, segundo a admoestação em amor. Quando eu falo a verdade, não é para ferir a noiva, é para curar, é para limpar, é para purificar. Então a minha verdade, que não é minha, mas é de Deus, mas eu sou colocado como mensageiro, então ela tem que ser em amor. Ela não pode ser com gritaria. Requer-se tempo, comunicação, continuidade, sempre. Você toma banho uma vez só por mês? Você toma banho uma vez por semana? Não, você toma um banho diário. E é isso que a igreja de hoje precisa. Banho de palavra. Ser limpa pela palavra de Deus. Uma comunicação contínua, todos os dias, para apresentar ela gloriosa. E quando que ela é gloriosa? Quando ela é ouvida por Cristo em seus louvores, quando se comunica com Ele em oração, quando suas necessidades são supridas, lembra das espigas? Sente a segurança de Cristo. Jesus está juntinho dela. Ela sente a sua cobertura plena, ela é valorizada, ela é chamada à intimidade da mesa do Senhor, à ceia do Senhor. Mas eu pergunto aí, como que está o seu relacionamento com Cristo, que é seu esposo? A oração, o louvor, a palavra, o jejum, como que está? Será que temos mesmo um relacionamento com o noivo? Então, por quê? Para apresentá-lo gloriosa para quê? Apresentá-la a si mesmo uma igreja sem mancha. E como que é sem mancha? Quando ele cura as feridas com amor. Cristo cura as marcas de suas feridas transmitindo alegria. Cristo mostra a sua paz sendo seu pacificador. Cristo mostra a sua longanimidade. Quantas vezes você errou já? Aí você dobra o joelho e pede perdão. Cura suas feridas com amor. Dói. Passar o remedinho na ferida ali dói. Passar o óleo, passar o vinho, derramar o vinho, depois o óleo, o azeite, passar machuca, enrolar, vai apertar um pouquinho as gases ali, um pano para proteger, vai doer, mas é com amor, é com carinho, ele quer ver você curado, ele quer ver você são, eu e você são. Isso é o amor de Cristo pela igreja. Quando ele mostra a sua benignidade, sua bondade, Cristo mostra sobre ela a sua fidelidade, ainda que você não cumpra. Mas ele é fiel para cumprir em você o que ele prometeu. Cristo mostra mansidão. Cristo mostra sobre ela a sua temperança, suportando seus erros, os seus chiliques, às vezes as nossas soberbas. Achamos que somos alguma coisa. Cristo é temperado, ele é amoroso. Vai chegar um dia que vai ser justiça, mas por enquanto ele está sendo o marido que cuida da esposa. Sem ruga, ele vai apresentar ela sem ruga.
A igreja fica sem ruga quando perdoa os seus pecados. Você já experimentou pegar uma foto antes? Eu estou na igreja desde 1977, desde criança. Mas, assim, eu tenho alguns parentes que aceitaram Jesus e a gente compara uma foto com a outra. Então, quando Cristo perdoa os pecados, muda marcas indesejáveis do tempo, memórias do passado. Ele apaga, não há mais consciência pesada. Cristo prova que esqueceu todas as minhas e as suas iniquidades e faz nova todas as coisas. Por isso você muda de feição, por isso você fica mais bonito. Quer melhorar a sua pele, a sua aparência, quer ficar mais bonito? Jejum. Ore. Faça uma experiência, tire uma foto na segunda-feira, quando você começar seu jejum e sua oração. E 15 dias depois de jejum e oração, tire outra foto para você ver a diferença que o noivo faz na noiva. Ele tira as rugas, ele perdoa os pecados, ele esquece do seu passado. A igreja fica sem distúrbio, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem coisas semelhantes a essa. Quer dizer, cicatrizes, celulites, estria. Por que estão falando isso? Porque a igreja é comparada à esposa, à mulher. E ela fica sem distúrbio na carne quando Jesus mostra suportar as suas fraquezas. Somos fracos. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos, Paulo diz aí que somos fortes. Jesus mostra sobre ela a sua graça que cobre, resplandece a sua luz sobre ela. Por isso, quando nós temos o nosso esposo, Cristo, no nosso coração, nós somos luz do mundo, nós resplandecemos. Que maravilha é ser cuidado por um marido desse. E você, marido, devia cuidar da esposa assim também, mas não é a questão aqui. A igreja fica sem distúrbios, com a mente sã, porque 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Jesus não exige sua perfeição, claro, mas a sua vida irrepreensível, que é o poder de se auto-repreender antes de ser repreendido. E onde nós fazemos isso? Na oração, quando nós confessamos as nossas falhas. Aí ele perdoa. Que maravilha! Que glorioso é ser a noiva de Cristo. A igreja fica sem distúrbio na carne quando Jesus lhe ensina como deve lidar com as imperfeições, como deve suportar as fraquezas, a caminhar 2 milhas, como ser misericordioso. Perdoai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Misericórdia de Deus, perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, misericórdia nossa para com o próximo. Aí eu fico sem cicatriz, eu fico sem ruga, sem celulite, sem estria. A noiva fica perfeita para receber o noivo. Ou a esposa fica perfeita para o seu marido, melhor dizendo. Jesus ama a igreja, a fim de apresentá-la santa e irrepreensível, quando ele cobre as suas transgressões. Ele dá uma segunda chance. Foi o que ele fez por mim e por você. Porque João diz que ele veio para que era seu, e os seus não receberam. Nem Israel, nem o povo gentil quis receber Jesus. Mas ainda assim, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo estando num lamaçal de pecado, ele nos dá uma segunda chance. Esse é o Jesus que nós servimos. Para quê? Para que a igreja cumpra a sua missão. Como esposa, compartilhar a missão de Cristo no mundo, proclamar o Evangelho, fazer discípulo, manifestar o reino de Deus na terra. Por isso ela precisa ser cuidada daquele jeito, por isso ela precisa estar em boa forma, por isso ela precisa estar bem mentalmente, por isso ela precisa estar bem fisicamente. Por isso que é uma instituição viva. Não é só uma instituição, mas é um organismo vivo. Por quê? Porque ela precisa uma beleza e glória compartilhada. A imagem da esposa destaca a beleza e a glória que a igreja vai compartilhar com Cristo.
Se nós somos a imagem dele, nós temos que ter uma boa imagem. É uma visão da esperança e plenitude que nós vamos viver. Esse é o papel da esposa. Segundo objetivo da nossa lição. Pontuar agora as imagens que descrevem a função da igreja. Vimos noiva e esposa. Agora nós vamos para a função que descreve, o que vai descrever a função da igreja? Sacerdócio real. Pedro escreve, 1 Pedro 2:9, uma declaração maravilhosíssima, é um superlativo, uma extraordinária luz sobre a identidade e a missão da comunidade dos crentes. Somos chamados não apenas para uma fé passiva, mas para um papel ativo e sagrado. Não é só uma fé passiva ou uma fé até com obras, não, mas é mais do que isso, é atividade. E é sagrado. E é sagrado. Sacerdócio real. Nos versículos emergem as palavras poderosas através do século, convocando-nos a um propósito. Que propósito? Ser uma geração eleita, ser um sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo. Ah, mas Pedro fala aos judeus, ou é essa promessa? Não, mas os judeus não quiseram, Romanos 11. Ele deu o papel porque o povo judeu falhou na missão. E será que nós não estamos falhando também? É uma pergunta, é um questionamento. Será que nós não estamos falhando também em ser geração eleita, sacerdócio real? Um chamado, uma vocação divina? Isso aí vai delinear o que nós somos. E qual é a nossa missão? E dentro dessa descrição, dentro dessa missão, será que nós somos? Será que nós estamos nos comportando como sacerdócio real? Vamos ver? Vamos sim, eu tenho que questionar, para que você analise, examine a você, não seu vizinho. Então, sacerdócio real, primeiro nós temos que entender o papel do sacerdote, como a história dos sacerdotes. Primeiro, só existe um sumo sacerdote, Jesus Cristo, no Novo Testamento. No Antigo, no primeiro, tudo bem, mostra que não pode, tinha Arão, mas nós vamos ver o decorrer do sacerdócio. Então, o ministério no Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva. Claro que nós temos o bispo. Na Assembleia de Deus, nós não usamos o bispo, né? Nós temos pastores só. Mas quem que é o bispo? Por exemplo, aqui na Vila C, Assembleia de Deus da Vila C, onde eu congrego, o bispo é meu pastor, o pastor Eliseu. Porque bispo quer dizer primer inter pares, que é o diferente entre os iguais. Por que ele é diferente? Porque ele é o responsável da igreja. Então, ele é o bispo da igreja, ele é o maioral na igreja, porque a responsabilidade maior está sobre ele. Mas não existe uma classe sacerdotal. O único sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então vamos entender, deixa eu voltar aqui para você de novo, vamos entender. Primeiro, Deus cria o homem à imagem e semelhança, Abraão. O primeiro sacerdote que vem é Melquisedeque, que na realidade o seu nome é Malequisedeque. Tá? Malequisedeque. O Malequisedeque quer dizer e Melquisedeque. Ah, mas a palavra ali, pastor, é separada em hebraico. Sim, mas esse Makef aqui, esse sinalzinho onde está a setinha do mouse aí, ela faz a função de unir as duas palavras em uma. Depois de Melquisedeque vem Moisés, e Moisés é o último sacerdote da ordem, o último sacerdote da ordem de Melquisedeque. E daí vem a tribo de Levi em Êxodo 32. Pastor, por que o senhor fala que Moisés é o último sacerdote da ordem de Melquisedeque? Porque a ordem de Melquisedeque é uma ordem superior. E Números, capítulo, 7, versículo 89, vai dizer o seguinte: quando Moisés
entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os dois querubins, moldado sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Só o sumo sacerdote tinha direito de entrar no Santo dos Santos, falar com Deus. Uma vez por ano Moisés entrava lá e falava com Deus. Por quê? Porque ele era da ordem de Melquisedeque. É um sacerdote superior. Salmo 110, o salmista vai citar a ordem de Melquisedeque, porque ele era de uma ordem superior. O sacerdócio real. Vamos ver o sacerdócio real? Então o que acontece? Melquisedeque é uma ordem superior. Nós temos o Nazireu, que também é sacerdote. Samuel era Nazireu de Deus, serve tanto para homens e mulheres. E nós temos o sacerdote de Arão, somente para homens. Por que esse sacerdote? O de Melquisedeque, nós não vamos entrar no detalhe porque não vai dar tempo, é da ordem de Jesus, porque ele é sacerdote de uma ordem superior e é eterno. Melquisedeque é o sacerdote e rei que não teve nem princípios e nem fins de dias. O Nazireu era quando falta, se não houver sacerdote, o Nazireu que assumia a função de sacerdote. Arão foi escolhido, a tribo de Levi foi escolhido, não porque era o plano de Deus uma tribo, era uma nação. E me sereis uma nação sacerdotal. A intenção de Deus era que todo o povo de Israel fosse sacerdotes. Assim como ele promete para nós em 1 Pedro capítulo 2 e 9. Mas, por haver a corrupção do povo, do bezerro de ouro, então Deus escolhe uma tribo. E daí coloca Levi para fazer o papel que era de uma nação inteira. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. E porque, sendo ele a oferta e ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Então, dentro do sacerdócio real, nós temos o de Arão, que perdurou até na cruz do Calvário. Claro que um pouquinho antes. João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele ofereceu a si mesmo. E nós vemos isso em Hebreus capítulo 7, versículo 16 a 18. E quando ele está sendo julgado, em Mateus 26 e 65, como é que é o nome do sacerdote agora? Me fugiu. Deixa eu procurar aqui que eu vou falar para vocês. Caifás. Quando Caifás rasga as vestes, ele entrega o sacerdócio dele. Por quê? Porque quando morrem os filhos de Arão, Moisés diz, não rasgue as suas vestes e nem chore, antes vai interceder pelo povo para que ele não morra. Porque se Arão rasgasse as vestes dele, Jesus tinha que vir aquela hora. Mas aí o que acontece? O sacerdócio real é devolvido para Jesus, que concede à sua igreja o sacerdócio. Ele é sumo sacerdote. Ele é o único sumo sacerdote existente. Nós somos sacerdotes, nação santa. Então Jesus Cristo, por quê? Porque ele é perfeito, ele garantiu uma salvação eficaz e eterna. Então o sacerdote de Melquisedeque é eterno. Ali, ó, Êxodo 19:6. E me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Mas se corromperam com o bezerro de ouro, Deus teve que escolher uma tribo. E depois ele vem, ó, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Então nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Quando Jesus morre na cruz, ele dá o livre acesso aonde? Ao Santo dos Santos. Hoje qualquer um tem acesso, é só dobrar o joelho, você acessa o Santo dos Santos. E ali você conversa com Jesus, igual Moisés fazia. Aí depende de você, como está sendo a sua conversa, o seu relacionamento com Jesus Cristo.
para oferecer sacrifício, sim, de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome, de beneficência, fazer o bem, de comunicação, transmitir a palavra de Deus que tens ouvido e aprendido. Contribuição, sim, nós contribuímos também com oferta, dízimo, voto, ajuda ao necessitado. E isso é o nosso sacerdócio da ordem de Melquisedeque que nós adquirimos através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses são os sacrifícios que agora nós oferecemos diante dele. Todo crente que é sacerdote, eles têm acesso direto a Deus, através de Cristo. Todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. É sacerdote, é real, é escolhido, é separado. De oferecer sacrifício espirituais a Deus. Inclusive, viver em obediência a Deus sem conformar-se com o mundo. Orar a Deus e louvar a Deus. Todos sem exceção. Servir com coração íntegro e mente disposta, praticar as boas ações, contribuir com as nossas posses materiais, apresentar nossos corpos ou nosso corpo a Deus como instrumento de justiça, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa é a função da igreja como sacerdote. Todos nós crentes devemos interceder e orar uns pelos outros e por todos. Proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. Papel de sacerdote. É isso que a igreja, tá ali criação divina, mas é o papel da igreja, é o papel da igreja na função. É a função da igreja. Pontuar a função da igreja. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar aqui para esse. É a função da igreja ali. Apresentar a função da igreja. Esse é o papel do sacerdote. Todos nós deveríamos fazer dessa forma. Aprendermos assim. Não mudar. Nós não podemos mudar. Nós temos que ser sacerdote, nós temos que transmitir para a igreja. Essa é a nossa função. Isso que nós precisamos apresentar diante de Deus. Eu sou sacerdote junto com você. Nós somos sacerdotes de Cristo. Então nós precisamos nos comportar. Nós precisamos estar dessa forma. Maravilha? Vamos voltar para a nossa aula? Voltei, eu aqui de novo. Apresentar como criação divina. Eu parei no corpo de Cristo, né? Vamos voltar lá rapidinho. Eu volto aqui para essa imagem e nós voltamos lá rapidinho para apresentarmos a igreja. Então nós temos essa função de contribuir, de apresentar o nosso corpo. Essa é a abrangência do nosso corpo. Nós devemos orar e interceder. Aqui mais uma, e eu não coloquei como função divina, né? É uns errinhos que acontecem durante, né, a gravação, mas que nós vamos aprendendo com Cristo, né? Nós vamos aprendendo devagarzinho. Me perdoe essa falha aí, tá? Mas nós estamos aqui. Segundo, corpo de Cristo. Vamos voltar um pouquinho. Todos os crentes devem proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. Essa é a abrangência do sacerdócio dos crentes, em 1 Pedro capítulo 2 e 5. Aí, corpo de Cristo, nós já falamos um pouco, vamos falar mais. A imagem do corpo é frequentemente utilizada nas Escrituras e sugere que a igreja é uma entidade espiritual e orgânica. Tá? O corpo é uno. Sua principal característica é a unidade. Todos os que creem em Cristo são um e fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Tá? A unidade não é organizacional nem denominacional, mas é espiritual.
confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo, experimentamos o mesmo batismo. Um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, que é sobre todos. A diversidade do corpo. O corpo, embora uno, tem grande diversidade dos membros. O corpo é bonito porque ele é funcional. Imagine nós encontrarmos na rua, né, um corpo só de olho. A gente vai se assustar. Primeiro que ele não vai se locomover. Se for só olho, né, ele não vai se mover. Ele precisa dessa harmonia, dedos, olhos, boca, nariz. E eu te pergunto, mais para frente, eu vou te fazer uma pergunta. Apresentar a Deus, mas nós estamos falando do corpo, tá? Quando Paulo fala da mutualidade do corpo, ele fala do perigo do complexo de inferioridade. O perigo do complexo da superioridade e a necessidade de atuação mútua. Então, você não é porque você se sente um minguinho, porque você não é importante. Quantos hoje gostariam de amputar o minguinho do pé? Ninguém. Por quê? Porque ele precisa, ele faz parte do corpo. Então, você tem que tirar esse complexo de inferioridade da sua vida. Você tem que tirar esse complexo de superioridade da sua vida. Achar que você é mais importante do que os outros. Me diga uma coisa, agora sim eu vou fazer a pergunta. Quem é mais importante, o dedão ou a língua? Com certeza você vai me responder que é a língua. Então tente pegar uma xícara sem o dedão. Pode até pegar, mas tem uma dificuldade. Tente escrever sem o dedão. Em compensação, tente sentir o sabor de uma comida com o dedão. Tente sentir o sabor de uma fruta com o dedão. Ou fale comigo com o dedão. O que você vai conseguir fazer? Positivo, negativo, mais ou menos. Então, não é o dedo ou a língua que é mais importante. Não, é cada um na sua função. Essa harmonia, essa necessidade de mútua cooperação é que torna o corpo de Cristo maravilhoso. Essa mutualidade do corpo. Paulo ele prossegue, ele diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, 1 Coríntios 12 e 25. Isso é a mutualidade do corpo, a necessidade de empatia na alegria e na tristeza. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, com ele todos regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Então nós precisamos sentir, é mais fácil nós nos alegrarmos, nós chorarmos com os que choram, do que nos alegrarmos com os que se alegram. A psicologia revela isso. São poucas pessoas que têm a capacidade de celebrar com quem está feliz. Não, nós só temos a capacidade de chorar com os que choram. Não, nós temos que se alegrar. Isso fala do corpo multifuncional. Cada parte é necessário. Cada parte é necessária do corpo. Ninguém pode ser excluído. De compreendermos que só somos completos em nós mesmos porque precisamos um do outro. Eu preciso de você. Se eu gravo essa aula e ninguém assiste, que graça tem eu gravar essa aula? Se eu gravo essa aula e ninguém vê, ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém dá um like, que graça tem eu ir? Se eu não preciso de você, por que eu estaria aqui gravando isso? Eu preciso mais de você do que você precisa de mim. Terceiro objetivo da lição, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Eita maravilha, como habitação de Deus. Templo do Espírito Santo. Reflete o quê? A presença na comunidade. Indica que a igreja é um lugar onde Deus habita e opera. Primeiro habita, depois opera. Isso é templo do Espírito Santo. Santuário é onde ele habita, assim como no tabernáculo do Antigo Testamento. A igreja é um lugar onde Deus se encontra com seu povo. O réu é tenda.
É onde Deus se revela ao seu povo, onde Deus se comunica com o seu povo. Ohel é onde tenda e desde Abraão até Davi, onde reconhece que tem que ter um tabernáculo, uma morada, Deus sempre falou. A arca era guardada onde? Na tenda de Davi. Adoração e santidade. Santuário é um local dedicado a adoração e santidade. Santidade é separação. A igreja é chamada a adorar a Deus em espírito e em verdade, tornando o lugar santo. Louvor na igreja, até em casa, mas adoração na igreja, em casa, no trabalho. Você é um santuário, você é santo na presença de toda essa sociedade. Eles têm que ver que Deus habita em você. Comunhão e reunião. O santuário é onde os crentes se reúnem para comunhão, encorajamento mútuo, crescimento espiritual, entrando pelo vivo e novo caminho. Vamos ver? Templo do Espírito Santo aqui nós temos, em Gênesis 25:8, ele diz, me farão um santuário e habitarei no meio deles. É a tradução que a maioria traz, tá? Mas lá em hebraico está escrito, Ve'asuli, Mikdash, Veshahan, Betorran. Betorran vem de Torran, dentro. Palavra de sufixo, Betorran é sufixo prenominal na terceira pessoa, masculino plural. Então ele está dizendo assim, eu habitarei dentro deles, não no meio. Betorran é dentro. Por quê? Porque nós seremos templos do Espírito Santo. Paulo escreve, vós sois templo do Espírito Santo. Então, a habitação de Deus é em nós. Isso é preciso compreender o propósito, né, de habitar. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Deus falou na oração de 1 Crônicas capítulo 6, isso. 1 Crônicas capítulo 6. Deus fala com Salomão, ele diz, olha, eu sei que você fez esse tabernáculo para mim, mas eu não habito em tabernáculo feito por mãos humanas. 1 Crônicas 6, Benjamim, Jerusalém, não é 1 Crônicas 6, então. O retorno da arca, não me falha a memória aqui agora, dizer, mas Deus diz, não habito em templo feito por mãos humanas, mas eu habito no templo aqui, Deus resolve. Então Salomão tomou a palavra, eis que faço construir um templo. Em seguida virou-se o rei, ele fala que diz no 2, eu de fato construí um templo para tua morada, um lugar de honra para a tua eterna habitação. E Deus responde, Salomão bradou, bendito seja o Senhor, no 5, desde o dia que tirei meu povo da terra, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para líder de Israel, mas escolhi Jerusalém. Então, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos ver esse versículo, vamos achar esse versículo na íntegra, para você não ficar na dúvida. Então, ele habita dentro de mim, dentro de você, como templo, nós somos santuário. Não habito. Deixa eu procurar aqui. Habito em templo feito por mãos humanas. Não apareceu aqui ainda. Eita, me enrolei tudo hoje, né? Hoje eu tô, mas vocês me perdoem aí, tá? Versículo. Atos 7, 14, 24 a 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas. Mas ele habita dentro de nós, um tabernáculo feito para ele habitar no meu e no seu coração. E como que é esse tabernáculo? Da mesma forma,
do tabernáculo de Moisés, o átrio. Aí nós temos o altar do holocausto, a pia de bronze, o lugar santo, o santíssimo. O santuário, o seu lugar santíssimo, é o oráculo, é o lugar consagrado, onde Deus habita. E que lugar é esse? É onde está o espírito humano. Olha bem, átrio, santo e santo do santo. O espírito, alma e corpo. A pia é a lavagem de água. Aqui nós temos a unidade, os dois véus, né, onde é a mente e o corpo. Lavagem dos pés é os sacrifícios da vida. O átrio é ligado ao mundo físico, é o crente como criança, quando ele começa a andar, quando ele reconhece o sacrifício de Cristo, quando ele é lavado pela palavra, quando ele é limpo pela palavra. No Santíssimo é o coração onde guardamos a sua palavra. No Santo é a mente, é o lugar da mesa, da comunhão, dos pensamentos, do espírito, da adoração. O primeiro véu ali é a circuncisão, não da carne, mas do espírito. E o ser humano, antes Deus vinha falar com ele, agora o ser humano tem que ir até os santos dos santos falar. E a alma e o corpo é o quê? É a mente dirige o corpo, é o homem psicossomático, seu intelecto, seu sentimento, sua vontade. Isso é quando a carne dirige, mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito, então no nosso coração é onde Deus habita. Esse é o santuário, esse sou eu, esse sou você, casa de Deus também. Por quê? Porque nós somos morada. A palavra grega oikos, traduzido por casa, mostra que a igreja é uma família também. Se a igreja não é um grupo de irmãos, então não é a verdadeira igreja. Por que que nós somos morada? Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21 e 22, se não me falha a memória. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 2, opa, passou Gálatas, não, Efésios, capítulo 2, 20. Portanto, 19, não sois mais estrangeiro nem imigrante, pelo contrário, concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito. Nós somos família. Nós temos que compartilhar uma relação de amor, de cuidado, de responsabilidade. Senão nós não somos. Olha o outro item aqui. Se a igreja não é um grupo de irmãos, então não é a verdadeira igreja. Nós precisamos compartilhar amor, cuidado e responsabilidade. Ah, pastor, não, nós somos um corpo só. Isso é para todos, nós não tem opção. Como casa, nós hospedamos a presença, como morada, nós hospedamos a presença divina. É uma hospedagem permanente. Cada crente é uma pedra viva, contribuindo para a construção do lar espiritual. Isso que é a igreja, nós precisamos ter essa unidade. Como edifício, é o fundamento de Cristo, nós somos edificados. O edifício da igreja tem Cristo como fundamento, nós somos edificados nele. Ele é pedra angular, ele garantiu essa solidez, essa estabilidade, a comunidade da fé. É ele quem garante, nós só precisamos nos ser submissos a Cristo, que é o cabeça da igreja. Edifício constante, crescimento e edificação. Cada crente desempenha um papel na construção e desenvolvimento espiritual. Eu preciso contribuir com isso. Diversidade. A igreja, né, cada crente, já falamos, desempenha um papel cada crente desempenha um papel na construção e no desenvolvimento espiritual. E como nós desenvolvemos espiritualmente? Perseveravam, Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que maravilha.
Isso é uma igreja com diversidade, unidade na diversidade. Muitos membros, mas um só corpo. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão. Nessa lição aprendemos através das imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Esse é o papel da igreja, instituição e função. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja. Eu quero que você entenda. Não importa o que você faz. Importa é que tudo que fizer, seja por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor, dando graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Eu e você, nós fazemos parte desse corpo maravilhoso chamado Corpo de Cristo. Igreja de Jesus Cristo, noiva, esposa, templo, edifício, casa, rebanho. É um privilégio sem tamanho essa nossa participação. Então você tem que fazer parte desse corpo através da palavra, da comunhão, do amor que existe e precisa existir entre os santos do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Querido e amado Deus, Pai eterno, que eu venha compreender, Senhor, na íntegra, que eu venha entender, Senhor, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser igreja, o que é ser rebanho, o que é ser casa, o que é ser edifício, o que é ser santuário, habitação do Espírito Santo no meu coração. Que eu venha compreender o real papel, Senhor, como parte, como membro do corpo de Cristo, para transformar a sociedade. Senhor, que eu venha ser espelho, que eu venha ser exemplo, que eu venha, Senhor, te servir com sinceridade, que eu venha ser verdadeiro, íntegro, diante não só da tua presença, mas que o mundo aí fora veja a luz que há em nós como igreja. Assim eu oro, Senhor, abençoando a cada aluno, professor, superintendente, a cada ouvinte, Senhor. E se há alguém enfermo neste momento, seja curado em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Vraha, Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.